Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast, para ser mais exato, aí é o podcast 80, né? Então, 80 não, é 80 esse? Não? Tá escrito Viajei? 80. Tá escrito 80? Então, podcast 80 é porque hoje eu editei lá uns negócios lá pra lançar o do Matrix, que é o 79. Então por isso que eu tô com 79 na cabeça. Muito bem, então, né, chegamos aí finalmente no nosso podcast 80, né, então é sempre Caramba. Muito bem, então, chegamos então ao nosso podcast 80, né, sempre uma comemoração quando a gente bate aí esses números zerados, né. E agradeço, né, você aí que nos acompanha, né, que sempre aí nos atura e acompanha aí os podcasts e compartilha com seus amigos. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. Podcast 80, vocês não aguentam mais nossa voz, né? Imagina quando chegar no 100. É, então, você viu? Pois Vai ter festa, no 100, churrasco, vai entendeu? vai ter que ter uma festa vai bacon ter que quando ter chegar uma no 100. comemoração. Então ajuda no Apoia-se, gente, senão a gente não consegue fazer o churrasco. Pegar uma carne de Exatamente. segunda. Exatamente, é justamente falando sobre isso, né? Nos ajude, então, né? Eu acho que a gente sempre tá falando aí nos podcasts, né? A gente não precisa ficar enrolando tanto sobre esse assunto, mas toda ajuda será bem-vinda, né? Seja ali um cafezinho, né? Enfim, R$5, né? Eu acho que toda ajuda aí vai poder aí nos contribuir, né? Com a manutenção aí da plataforma que a gente utiliza para gravar, né? Para manter isso, né? Manter a qualidade. E também aí com a distribuição, né? A gente vai começar a investir um pouco nessa questão de distribuição. Então, toda ajuda será muito bem-vinda, né? E também o Bacon, né? Nós estamos aí com uma parceria agora com a Shockwave. A Shockwave, né? Pra quem não sabe, é uma rádio conservadora, né? A rádio mais Red Pill do Brasil. E o podcast Bacon, né? Nós estamos aí na programação deles todas as terças-feiras, às 18 horas. Então, vai lá conferir e ouça nessa rádio aí, que é muito bom, né? As músicas lá, enfim, só conteúdo top, né? Mas assim, eu fico pensando, né, você que está nos ouvindo, né, você costuma ouvir a gente, costuma ouvir o Bacon quando, né? Você ouve o Bacon na academia, você ouve o Bacon lavando louça, porque sei lá, né, eu acho que as pessoas acabam criando certos ritos, né, na vida, né, seja ali com o seu podcast preferido, seja ali com o seu streamer da Twitch preferido, né, e a gente cria esses ritos. E justamente sobre isso, né, ontem eu tava vendo, né, tava fuçando a Twitch, assim, tipo, naquele momento sem fazer nada, né, tinha lido, né, então, uma coisa que faz parte aí de um rito pessoal é ler, né, antes de dormir. Aí eu olhei, né, na Twitch, né, pra ver o que tava rolando lá, e tinha um cara lá que é um fenômeno, né, o Casimiro, que a galera gosta demais, que bateu alguns recordes aí recentemente. Tinha 57 mil pessoas assistindo o cara, tipo, 11 horas da noite. Eu falei, cada um com seu gosto, né, cada um com aquilo que acha importante, né, enfim, né, mas vocês aí, o que vocês costumam fazer? Qual é o rito de vocês antes de dormir? Vocês ouvem o Bacon antes de dormir? Vocês, irmãos Monzambani? Olha, eu, muitas vezes, não todas, muitas vezes, eu escovo o dente antes de dormir. Eu escovo um pouquinho antes, assim, não tão antes de dormir. Gente, desculpa pelo meu irmão, entendeu? Desculpa, a gente não deu o remedinho dele hoje, mas vai ficar tudo bem depois. Não, agora falando sério. Ai. Muitas vezes eu assisto série, tipo, a gente tem o costume aqui em casa de ou ler alguma coisa antes de dormir pra dar sono, ou por alguma coisa na TV, alguma série descontraída, alguma coisa assim, mais de boinha, pra dar sono e ir pra cama. Isso aí. E você, Fernanda, qual é o seu rito aí antes de dormir? Olha, eu não tenho muito não um rito, pra ser sincera. A única coisa que eu faço é, tipo, eu normalmente tô com muito sono, quando eu venho pra cama e já durmo logo. A única coisa que eu faço é um exame de consciência pra dormir. E às vezes, assim, eu pego pra ler, ou eu fico ouvindo música, alguma coisa nesse sentido. Mas só pra dar sono mesmo. Não tenho nada específico que eu faço antes de dormir. Tá certo. E você, meu caro ouvinte, você tá faltando aí algum rito, né, pra antes de dormir?
ouça o Bacon Podcast. Então vai lá, né? Ouça aquele episódio que você ainda não ouviu, né? Maratona o Bacon Podcast. E o mais importante também, se você gostou, compartilha, né? Para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas mesmo, né? Pro nosso podcast. Então é isso, né? Vamos deixar um recado aqui pro Casimiro. Ô, escuta na Twitch o Bacon com a galera aí. Não sei se seria bom. Acho que melhor não. Pô, prendeu um negócio legal aí, deixa o cara. Não Vai sei qual é o restringir seu público podcast dele. agora. Bom, Deixa o cara ouvir. porque, né, a gente sabe, né, gente? Esse é um podcast que é pra quem gosta de substância, né? É um podcast aí pra quem gosta de bacon, né? Não é um podcast aí muito vegano, né? Enfim, não sei, não conheço o Casimiro, não tenho ideia como que ele é, nem o público dele. Mas você, né, que é o nosso ouvinte fiel, compartilha esse episódio, né? Compartilha esse podcast e faz com que a gente alcance cada vez mais pessoas. Siga-nos nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Então, sem mais delongas, vamos então pro podcast de hoje. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. A trilha sonora é boa, né? Muito bem, Bruno! Começando aí com essa música, né? Essa música tão marcante aí dessa série que a gente quer falar hoje. Dê-nos a introdução, a sinopse, como de tradição. Se você ouviu essa música agora e não sabe o que é isso, para o que está fazendo, começa a ver Yellowstone. O que fala em Yellowstone, que a gente vai comentar aqui? Me pegou de surpresa essa série, eu não esperava nada. Essa série, ela conta a história de um rancho em Montana, administrado pela família Dutton, que é gigante, tem muita terra, os caras têm terra, o estado inteiro de terra. Só que o pessoal vive querendo a terra dos caras, porque é muita terra, terra é um negócio valioso, terra é um negócio que dá pra construir um monte de coisa neles, dá pra fazer muita coisa. E aí os caras vivem em pé de guerra, bem faroeste, para defender a própria terra, defender o estilo de vida que eles já levavam, criando o gado deles, desde muitos e muitos anos atrás, com os primeiros Dutton ali na época do Velho Oeste. E esse é o desenrolar da história da série. É interessante porque é Yellowstone. Fernanda, eu vi agora a sua mensagem lá, não tinha visto. Isso é incrível. Mas a série, né, Yellowstone, ela começou ali, né, meio com alguns preconceitos, né? Ela não, nos Estados Unidos ali ela fazia sucesso ali mais realmente nessas áreas aí rurais, né? Não fazia tanto sucesso em Nova York, em Los Angeles, enfim. Mas assim, ainda assim, ela tinha ali um público muito fiel, né? Depois estava vendo aqui alguns dados ali de tipo de 4 milhões de pessoas que estavam assistindo lá a primeira temporada. Mas ela encerrou agora foi a quarta temporada, né, que ela encerrou? Uhum. Ela encerrou a quarta temporada com mais de 10 milhões de pessoas, né? Inclusive, bateu aí alguns recordes, inclusive de Game of Thrones na época, bateu o recorde aí de The Walking Dead. Então é uma série que abraçou a cidade e a zona rural, né, atualmente, né? E o interessante dela, né, por que ela é um fenômeno? Porque em Yellowstone ela fala sobre... Ela não se preocupa com discursos, né, de minorias ou com questões raciais, né? Com pautas populares, né? Com pautas aí populares, né? Enfim, né? Isso aí que a gente pode dar o nome ali de lacração, né? Que a gente usa bastante. Para você que não sabe o que significa lacração, o lacre, né? Mas ela traz a realidade mesmo, né? É claro que não é uma realidade assim, pelo menos igual a minha, né? Né? Tipo, aquela mega fazenda, gente muito rica, né? Que vai de helicóptero para cima e para baixo e tal. Mas ela lida com problemas reais, né? Então, é um homem, né? Um pai de família que quer defender a sua terra da galera que quer tomar, né? Seja ali dos nativos, né? Seja ali também... Enfim, da galera que quer fazer com que o Parque Nacional se transforme num resort, com campos de golfes, né? E depois também o cassino, né? Enfim. E ele quer defender aquilo ali, ele quer defender a terra dele, por mais que seja grande, ainda é dele, né? Então ela discute muito algumas pautas conservadoras
especialmente essa questão aí sobre a propriedade, né? Propriedade privada. Olha, eu não sei que questões reais você anda vendo, mas um cara que tá cuidando do gado, tá pastoreando o gado de helicóptero, cara, eu nunca vi. Essa é O nova, cara né? que junta os cowboys dele e fala assim, ó, vamos ali cuidar do gado. Pega o helicóptero e começa assim, ó, ficar em torno do gado para levar o gado para outro lugar. O cara tem que pegar um carrinho de golfe para andar na propriedade dele, porque é muito grande. Tipo, eu vou lá na casa, pego o carro, porque a propriedade é pequenininha. Então, eu sei que existe, já ouvi rumores, mas eu não sei de quem que é essa realidade, não. Eu acho uma coisa que tem que deixar claro logo no começo, né, desse podcast, é assim, essa não é uma série conservadora, tá? É muito importante deixar isso claro, porque aparentemente quando você olha, você fala assim, nossa, é uma série conservadora. É um senhor, um pai de família tentando só cuidar, né, da sua fazenda, ele só quer manter Seu a sua território. propriedade. Mas na verdade, quando você olha mais profundamente, ela na verdade é uma série profundamente liberal em todos os sentidos possíveis da palavra. Uhum. E inclusive no não ser politicamente correta, o liberal de não ser politicamente correto. Então, a série ela mostra muitos pontos do feminismo, principalmente na filha do John Dutton. Ela mostra muita briga política, muita briga por terra, por posse, por poder. Ela mostra muita bandidagem, mas muita bandidagem mesmo. A série também ela trata de valores da revolução sexual, ela trata da questão do uso de drogas, do abuso de bebidas, dessa migração, né, das pessoas que vêm da área urbana para a área rural e dessa guerra que acaba se instalando por questões de costume. Então você tem um aspecto muito de briga de costumes e briga de formas como se vê o mundo, mas não propriamente conservadora. Ela trabalha também muito a questão dos indígenas nos Estados Unidos, tanto que um dos principais, ele migra entre os dois mundos, né? Entre o mundo dos fazendeiros, opressores dos índios, mas também entre os índios que também são opressores dos fazendeiros, porque no caso eles estão em guerra há muito tempo e se juntam quando tem um inimigo maior, enfim. A série ela mostra muito isso. Então ela não é uma série conservadora, mas ao mesmo tempo ela é uma série muito boa porque ela nos mostra de forma muito clara, assim, ó, elementos da vida real do sofrimento humano. Então você vai vendo que por exemplo, a gente fala que o John Dutton é um pai de família, mas ele foi um pai extremamente abusivo para os filhos. E aí mostra como foi esse relacionamento abusivo construir os jovens que muitas vezes são inseguros ou têm problemas com drogas ou, enfim, tem vários traumas e como eles têm que lidar com isso na relação familiar, com o pai. E vai virando meio que tudo isso numa bola de neve dentro das questões políticas, dentro das questões da propriedade, e você consegue ver a fundo esse sofrimento humano, quando as coisas não são bem construídas, como que tudo se torna cinza, né? Como tudo se torna mais difícil. Para mim, uma experiência muito interessante, porque é um jeito de nós conhecermos uma realidade que nós não vivemos. Primeiro, porque a gente não é rico. Segundo, porque é muito próprio, né? Ele trata temas muito próprios dos americanos em si, né? Que é a região de lá, a questão dos índios de lá, que nós não temos aqui da mesma forma. Mas ele principalmente trata dos dramas humanos, dos dramas pessoais de cada um de forma real, de forma clara, que nos ajuda a lidar com os nossos próprios dramas pessoais, né? Complementando muito do que a Fernanda falou, até para deixar claro, quando ela fala que essa série não é uma série conservadora, mas por que a gente exaltou ela no começo? Assim, vai ver e tudo. Não é só essa questão humana também, mas porque hoje em dia a gente está tão acostumado com uma agenda tão irreal, tão fictícia, que a gente não vê vestígios de conservadorismo, como se a sociedade americana nunca tivesse tido isso. E aí essa série ela traz isso, ela resgata essa visão mais faroeste que ajudou a fundar a sociedade americana, mistura com o que progressista, transforma tudo isso num bolo cinzento. Então, hora você vê lapsos de progressismo, principalmente na visão de alguns personagens ali, como a filha, que por sinal é uma personagem muito interessante, não é só porque ela tem uma visão extremamente progressista da vida que ela não é uma personagem ótima, é uma personagem ótima. Como É você autêntica. agora. Hã? Ela é autêntica. Isso. E ao mesmo tempo ele mostra traços desse conservadorismo americano, mesmo que deturpando em alguns momentos, mesmo que descaracterizando, mas ele tenta mostrar isso, só que não
o real. Ele tenta mostrar esse conservadorismo, mas ele deturpa. A todo momento ele pega isso, ele traz, joga na sua cara e muda, como se aquilo não, se o conservadorismo não fosse o que a gente está acostumado. Na verdade, ele não mostra o conservadorismo, ele mostra a caricatura do conservadorismo na visão de um liberal. Perfeito. Entendeu? Então, todos os personagens são maravilhosos. Inclusive, nossa, eu não tenho o que falar, eu gosto de todos. Não, menos do Jamie. Não, tem um personagem que eu preciso falar, preciso comentar, eu preciso extravasar, que é a mulher do loirinho lá. Esqueci o nome de todos os personagens. A índiazinha lá. Ah, ela. Nossa, não, é. Que insuportável. Não, eu não acho ela insuportável. Não, insuportável é o Jamie pra mim. Ela tá nessa temporada, ela tá chatona mesmo, mas ela já foi mais legal. No começo ela era insuportável, aí ela parou de aparecer um pouco, ficou mais legal, porque ela era... É a Mônica. A Mônica, é isso mesmo. Ela é aquela índiazinha de esquerda, lacradora da universidade. Ela é bem... Que mas ela é bem construída. Mas ela é bem construída. É por isso que eu acho legal. Eu gosto porque assim, ela é uma pessoa que, tipo, beleza, na vida real não seria nossa amiga, mas é muito interessante porque a série te dá a possibilidade de ver o mundo através dela também. E pra gente é um ensinamento muito, muito grande, porque nos ajuda, inclusive, a entender como a cabeça das pessoas funcionam e a ter compaixão. Então isso eu acho muito legal. Agora, a questão do conservadorismo da série, a maior parte do tempo, a gente, quase todo, não é todo, mas a gente encontra uma visão do conservadorismo como se um liberal estivesse falando do conservadorismo. Porque, por exemplo, o valor conservador, a família. Ai, porque eu cuido da minha família e dos meus filhos. Tudo bem, mas marcou com ferro o filho, né, meu? Não, que pai é esse, meu querido? Não é um pai, assim, muito normal. Então, tem essa deturpação o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, cara, a série é muito boa mesmo. Não, essa questão da família aí, tanto que os filhos, ninguém quer ficar no lugar lá, né? Todo mundo, o tempo todo quer fugir daquele lugar lá, porque ninguém aguenta, né? Então, mas tem a responsabilidade da família, assim, tipo, que parece que vai carregando, né? Eles entendem ali a função, o lugar deles, né? Aquilo que eles precisam fazer, querendo ou não, né? Tipo, eu preciso fazer alguma coisa, né? E o cerne do espírito conservador, né? Isso, seja ele em qualquer lugar do mundo que a gente olhar, é a religiosidade, né? Você pega, mesmo o conservadorismo inglês, que não tem nada de católico, pelo menos o moderno, né? Não vamos nem falar da Idade Média. O moderno não tem nada de católico, mas ainda assim, ele tem... O cerne dele ainda é a religiosidade, né? Então, qualquer lugar, o americano também, sempre tem os valores religiosos muito envolvidos no espírito conservador de qualquer lugar que a gente olhar. A série, ela joga fora como se a religiosidade não existisse. Então, a falta de religiosidade é o que tira qualquer traço cavalheiresco dos protagonistas, que é o que de fato faz um conservador, né? Então, a hora que você tira isso do cowboy, que foi inspirado no cavaleiro medieval, você tá tirando o cowboy mesmo, tá deixando só um peão ali, o cara que monta no cavalo e dá tiro pro lado, mas se tirou de fato o sério. Então, quando eu falo que eles trazem esse conservadorismo, mas é isso, assim, é essa caricatura. É sempre uma releitura mal feita do que de fato é ser conservador. É não entender o espírito conservador em momento algum. Mas ao mesmo tempo, com cenas muito boas. Exato. Exatamente porque perdeu esse simbolismo, né? Você não tem. Então, qual que são as bases, né? Seria do conservadorismo? A religiosidade, né? A família e aí a propriedade. A família vive em função da propriedade. Então a propriedade tomou o lugar, a religiosidade não existe. Então se tornou todo mundo é empregado da terra, porque o avô fez uma promessa que ele não ia sair de lá, entendeu? Basicamente esse é o contexto. Eu comecei falando sobre trazer algumas pautas conservadoras, né? Mas realmente não é uma série conservadora, né? Sim. Até mesmo porque, enfim, a gente, tipo, se fosse uma série conservadora, não teria toda essa questão dos vícios, né? Toda essa questão imoral. Não teria 4 temporadas. Não só a questão feminista, né? Não só a questão, tipo, de uma lacração ou outra, mas ser uma série moral, porque ela é uma série que não é moral, né? Uma série que traz ali, que eles resolvem os problemas de várias formas. Mas digamos que ela se volta meio que pro lado mesmo do Partido Republicano. É a série vermelha, né? Tanto que é considerado lá fora como uma série vermelha mesmo, é uma série vermelha republicana, né? Uma série que eles consideram como uma série dos conservadores, né? Onde os conservadores assistem. Mas, na verdade, a mídia daí não entende muito o que é conservadorismo. Só o fato de não ser da esquerda ou do Partido Democrata, para eles já é conservador, né? Que não é bem assim que funciona.
E é interessante o que você está falando, porque eles escancaram duas coisas muito interessantes para a gente pensar aqui. A primeira delas é que, de fato, o conservadorismo americano ele está passando por uma reestruturação, um reerguimento agora. Porque ele foi, né, nesses últimos anos, ele foi massacrado, digamos assim. Tanto que as pautas progressistas ganharam tanta força e tanta agenda progressista ganhou tanto espaço nos Estados Unidos. Porque os conservadores lá, eles sofreram derrota atrás de derrota. Isso não estou nem falando só de eleição, mas eu estou falando de pautas culturais mesmo. Ao ponto de, hoje, eles estarem começando a se reerguer, assim como a gente vê em vários lugares do mundo. Eu não sou especialista em nada do que eu estou falando aqui dos Estados Unidos, é só uma percepção daquilo que eu escuto das pessoas que eu acompanho que têm um entendimento maior, né, da política americana. Então, até quem quiser seguir muito desses caras, o Leandro Ruschel e o Taiguara são os caras que mais falam dos Estados Unidos que eu acompanho. Assim. Então, é muito baseado no que eu vejo por esses caras postando. Na Paula Henkel também é muito boa. A Ana Paula não acompanha muito, mas ela também, de fato, tem um conteúdo muito bom sobre a política americana. Então, isso já escancara um pouco do quão capenga se tornou o conservadorismo americano nos últimos anos e que agora está, parece que, voltando a ganhar força, a se reerguer, apesar de ter perdido a última eleição. E outra coisa que agora é um elogio muito grande à série é que, por mais que eles deturpem muito a visão do que é ser conservador, eles trazem com clareza, pelo menos ao meu ver, os erros progressistas. Eles gospem na cara, assim, na tela, o tanto de embasamento errado que tem o pensamento progressista. E isso eu acho muito interessante, porque você vê desmoronando ali, você vê que não faz sentido muitas dessas coisas. Isso eu acho que a série construiu muito bem. Então, por mais que os conservadores americanos tenham perdido um pouco da sua essência, eles ainda sabem distinguir um erro progressista, assim, isso é muito interessante. Exatamente. Eu caracterizo a série como tipicamente liberal, né? Então, mas o que eu gosto dela é que ela não é hipócrita. Então, assim, por mais que ela traga um conservadorismo meio caricato, ela mostra muito, muito fielmente essas questões do progressismo. Ela mostra, por exemplo, a hipocrisia do fazendeiro, sim, mas ela também mostra a hipocrisia dos índios, que ela não mostra os índios como aqueles pobres minorias, e vitimizados. Né? Existe, sim, mostra que, de fato, em determinados momentos, eles foram vítimas, tem muita coisa que foi feita errada com os índios nos Estados Unidos. A série deixa claro isso, mas deixa claro que também eles montam facções, eles montam gangues, eles invadem terras, eles matam pessoas, como qualquer ser humano, né? Que existem bons e ruins. Desde a colonização foi muito diferente, né, pelos espanhóis lá do que foi aqui no Brasil, pelos portugueses. Sim, mas nem entrando nesse mérito, assim, mas mostra, ela não defende nenhuma minoria, ela mostra, por exemplo, os excessos da polícia, os excessos dos movimentos ambientais, mas mostra também o excesso dos grandes empresários que vêm das grandes cidades e do pequeno fazendeiro que mora no interior. Então ela mostra o excesso de todo mundo, sabe? Ela mostra a face maligna, de certa forma, de todos os lados da moeda. E eu acho isso uma das experiências mais enriquecedoras que a gente tem com a série. Porque certa vez eu ouvi por que a literatura é tão importante? Porque a literatura ela nos permite viver vidas que nós nunca viveríamos se nós não lêssemos. Porque eu não consigo, por exemplo, morar nos Estados Unidos hoje e conviver com a realidade política de lá. Eu não consigo me tornar uma pessoa de esquerda hoje porque eu sou uma pessoa conservadora e católica. Mas através da literatura, através da cultura pop, eu consigo como que vislumbrar a vida das pessoas e aprender também com elas, para ser uma pessoa melhor, para aprender a ter compaixão delas, para aprender a lidar com elas, para aprender a não cometer muitas vezes os mesmos erros que a gente vê os personagens dos nossos filmes favoritos, dos nossos livros favoritos estão cometendo. A gente não está dizendo aqui em nenhum momento, pelo menos eu não, se vocês estão dizendo isso eu discordo, que a série ela é precisa no panorama da realidade, para mostrar de fato que é a realidade americana. Não é isso. Só que ao mesmo tempo a gente vê produções tão descoladas da realidade, gritantemente descoladas, que ela se torna até algo bom, assim, porque você teve vislumbres da realidade dentro dessa série, coisa que você não tem muitas outras, assim, que é tão irreal. Que nem, por exemplo, uma coisa que talvez eu discorde até um pouco de você, que você falou da questão da Mônica. Eu acho ela uma personagem muito irreal. Tipo, se ela não é irreal, é porque tem gente muito imbecil no mundo. Que não é eu já estudei esse tipo com pessoas iguaizinhas a ela. Que não é possível, sabe? Eu olho pra aquela mulher e falo, não é possível que você tá pensando, tipo, não é normal pensar isso. Você já pensou em ir no médico?
Não é normal Bruno, pensar desse jeito. Bruno, você É tá muito convivendo com normal. você tá convivendo com poucas pessoas. É muito normal, Cara, cara. como é possível? Ao É. mesmo tempo que você olha pro John Dutton e fala assim, cara, não é normal. Beleza, lindo. E, tipo, ele pensa, por exemplo, ele pensa nos índios, ótimo. E aí no filho não, entendeu? Não faz Uhum. nenhum sentido. Ele cuida muito da menina lá do negócio ambiental, que teoricamente é uma inimiga, então você vê que é um cara de honra, um cara de valor, o que é muito bom, né? É uma coisa muito legal que a série passa pra gente, mas dos próprios filhos ele foi muito, muito, muito negligente, né? Então a Uhum. série ela traz esse aspecto, é sempre essa dualidade da série. Então é igual The Young Pope, é a série que você assiste e fala assim, eu entendo o que ele tá falando, mas não tá dando pra concordar. Porque o jeito, o meio utilizado para alcançar o fim é Uhum. sempre muito extremo e muito. E não dá para defender, né? São estereótipos, né? Tipo, eles elevam ao extremo ideias que você concorda, mas que tá num nível assim que já passa já do que é são, né? Do que é saudável, do que é até mesmo racional, né? Sim. E, por exemplo, a série, a gente não tá falando que são um monte de santo, achei que dá pra perceber, né, que é uma família bem estragada. Se Tem você assistiu alguns Succession, bons, é, não tem, né? se você assistiu Succession, O essa série mais. é uma Succession, porém de cowboy, é isso, E entendeu? misturado com The Ranch. Exato, exatamente. Mas assim, mas o interessante, eu não tô falando que. Não tô defendendo violência nem nada disso. Mas é porque eles não têm. Tipo, não mostra uma frescura, né? Tipo, é isso e é isso. É meio bem E Game ponto. of Thrones nesse E é sentido. É, uma. não tem meio termo, sabe? Não tem meio termo. E eu não tô falando que o mal, a gente tem que defender o mal no seu extremo. Não é isso. A série mostra o mal no seu extremo. Mas não fica em cima do muro, entendeu? Não é uma coisa assim que. E não é nada tendencioso, é algo explícito. Você sabe que aquilo é errado. Você tá E assistindo, você não vai ponto. se influenciar por aquilo, porque você sabe que aquilo é errado, Você não vai entendeu? falar que o cara é um herói, né? Não, não é. Ela nem tenta passar que o cara é um herói. Não, ela é muito, muito correta, assim. Tecnicamente é uma série muito boa, né? A trilha Sim, sonora muito é muito bonita. boa. O lugar, pô. Gente, os diálogos dessa série são muito São bons. Você muito fala bons assim, mesmo, né? o discurso do John Dutton, né? Tá aí uma coisa que foi bem conservadora e muito legal, é o discurso dele para concorrer a governador, né? Eu até procurei para ver se eu achava aqui na internet, mas não achei na íntegra. O discurso é muito bom. Depois, se der, a gente procura para Que postar ele o vídeo fala no A gente Instagram. posta. que os progressistas, né, eles querem invadir as nossas terras, que é isso, que é aquilo, né? Então, se você é um progressista e você quer, não vota em mim, porque eu sou um Eu vou ser um muro muro. e eu bato de frente e eu não caio. É isso. E eu Eu sou um sou o muro, eu bato, oposto do progresso. Foi muito eu sou o legal. Assim. oposto do Claro progresso. que a gente vê, por exemplo, um pensamento conservador não é ser totalmente contrário ao progresso, porque senão a gente precisa da tecnologia, enfim. Mas é Uhum. totalmente contrário a este progresso que acaba com as liberdades, que invade as terras, que desapropria, que termina, que acaba com a natureza, enfim, não Que tem não é nenhum tipo de progresso de verdade, respeito. né? Porque ao mesmo tempo que tem na própria série, tem a discussão das reservas indígenas, né? Que teoricamente a proteção ambiental não é, a gente vê porque tem cassino. E do outro lado, os únicos que estão tentando meio que proteger a natureza são os fazendeiros criadores de gado, que, por exemplo, aqui no Brasil são vistos como os grandes vilões da natureza, né? Então, Uhum. você vê que nada é muito preto no branco. Existem várias nuances que precisam ser consideradas nessa questão, porque tem muita, muita, muita política envolvida. Tem gente querendo construir cassino, tem gente querendo construir clube com golfe, tem gente querendo construir aeroporto, mas ninguém tá querendo proteger a árvore. Abraçar a árvore. Uma coisa que, assim, eu acho que seria interessante a gente comentar aqui agora, não sei se vocês concordam comigo, mas é que falta muito, muito, muito um entendimento do que é de fato o espírito conservador, assim, nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. A produção cinematográfica de filmes e séries está há tanto tempo na mão de progressistas, está há tanto tempo na mão dessas pessoas, e elas estão há tanto tempo descoladas da realidade, que mesmo quando elas tentam passar o que elas não conseguem. Eu não acho nem que seja maldade, eu não acho nem que seja, eu não quero mostrar, porque se eles se conhecessem de fato, eu não sei se eles não concordariam. Eu acho que eles estão tão descolados que a gente não vê, você não vê um conservador produzindo nada. É muito difícil você ver algo de investimento, de sucesso, de grande alcance, sendo bem produzido com uma visão conservadora real.
É porque o mundo, ele também hoje, ele tá infelizmente, muito envolto na internet. Então, gente, o povo acha que Peaky Blinders é conservador, entendeu? E não é, óbvio que não é. Porque Uhum. desde quando conservador é bandido, é passar o pano pra bandidagem? Não, não é. Narcos é conservador, então, peraí. Não é. Mas hoje, acho que por conta da internet, as coisas estão muito polarizadas e muito caricatas, mas muito caricatas mesmo. Então é muito difícil você ter uma imagem real. Um exemplo claro é essa questão do Olavo de Carvalho, né? Que faleceu agora. Uma certa pessoa, né? Criticou o Olavo, falou assim, porque ele era negacionista, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza. Aí eu tava conversando com uma outra pessoa que falou assim, nossa, eu não acredito que essa pessoa pensa isso, porque como que pode? Ela tá louca, não sei o que lá. Eu falei assim, essa pessoa nunca leu nada do Olavo. Essa pessoa nunca assistiu uma aula do COF. Essa pessoa, o que ela vê? Ela vê o que a mídia passa e os recortes do Twitter, os recortes do Facebook. E se você só olhar para isso, você vai com certeza achar que o Olavo é um louco. O Olavo das redes sociais, né? Se a gente não conhecesse o Olavo, se a gente não tivesse tido contato com as obras dele, nós também acharíamos isso. E nós também falaríamos, nossa, esse cara é louco. Não sei, provavelmente não falaria assim, ainda bem que morreu, porque eu acho que isso você não pode desejar para ninguém a morte, como cristão católico que somos. A gente reza pela alma da pessoa, a gente não deseja a morte das pessoas, pelo menos é assim que eu vejo o mundo. Mas você ia achar que ele era louco, você ia falar, nossa, que pensa. É a mesma coisa que quando a gente olha o Boulos. Quando a gente olha as ideias do Boulos, fala assim, esse cara é loucaço. O que ele tem na cabeça? Mas qual que é o contato que a gente tem com ele? É a internet também. Eu não sei se o Boulos tem uma obra escrita, mas eu dificilmente leria. Mas talvez lendo a obra do Boulos, você consiga entender um pouco mais do pensamento dele. E é esse o problema hoje. A gente não conhece o pensamento dos outros de verdade. Me fala quem que é de direita que de fato lê intelectuais comunistas. A gente não lê porque a gente não quer, porque não é aquilo que a Seria, gente inclusive, pensa. uma crítica do Olavo aos seus Exatamente. alunos, muitos deles, E aos tá todos os direitistas, né? lados, e tá todos os lados assim. Então a gente fica na nossa própria bolha, se alimentando daquilo que a gente pensa e vendo o resto como uma caricatura. Então você falou, Bruno, não é possível que alguém seja igual a essa Mônica. É possível. Gente, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, uma amiga minha virou para mim e falou assim, Fernanda, as pessoas vão me bater na rua agora. Porque As vocês pessoas vão odeiam. morrer na rua, né? Porque vocês não, porque ela falou que eu não. Mas ela era. Acho que ela é lésbica ainda, não sei. Ela falou assim, porque os eleitores do Bolsonaro odeiam gays. Eu falei, não, gente, mas ninguém vai bater em vocês na rua. Isso não existe. Mas ela tinha certeza absoluta, ela chorou na minha frente. Não é mentira, essa história é real, entendeu? Uma amiga E minha. até hoje se fala de fascismo. Cadê o fascismo? Entendeu? Então, assim, porque são descolados da realidade. Assim como se as pessoas falavam assim, quando estava tendo a eleição, se o Boulos ganhar a prefeitura de São Paulo, São Paulo vai virar Cuba. O Boulos não conseguiria fazer São Paulo virar Cuba, gente. Não ia ser, seria pouquíssimo diferente do que está sendo hoje São Paulo, a cidade de São Paulo, se ele ganhasse. Porque ele em 4 anos, ele não ia conseguir fazer grandes coisas. Graças a Deus, inclusive. Mas esse é meu ponto, que isso eu falo pela gente também, é uma coisa que eu tenho buscado, também conhecer um pouco mais do outro lado. Mas a gente está muito desconectado da realidade, e aí isso cria caricaturas e isso cria polarização. Então, a mídia que é progressista, ela nunca vai conseguir retratar um conservador bem, e o conservador também não consegue retratar um progressista bem, e assim vai gerando cada vez mais essa bola de neve. E muitas vezes nem o conservador consegue retratar o conservadorismo bem, né? Também, porque Tipo, tem a briga interna ainda. Exato, E quanto a isso, o que a gente tá falando aqui não é nem tipo, vai lá ler, tem um monte de coisa boa lá. Não é nem que não tenha um monte de coisa boa. Mas assim, pelo menos tenha contato antes de criticar, tente conhecer. A busca pela verdade sempre traz o melhor. Sempre vai trazer o melhor. Porque a verdade é uma pessoa. Então, se você buscar com honestidade, com seriedade a verdade, não tem como dar errado isso. Não é que a gente tá falando assim, não, vai ler o Capital, vai, entendeu? Sem estar preparada, porque você também tem que ter uma preparação aqui. Se você lê,
a primeira obra que eu peguei pra ler vai ser sei lá, um manifesto comunista, se você tiver 13 anos, grandes chances de você virar comunista, entendeu? Ou não E se entender você não- bosta nenhuma, né? Tipo, Mas é por caramba. isso mesmo, que você vai virar comunista. E se Porque você o discurso não- é bonito, assim, pra você ouvir. E se Se você bem não que o quiser manifesto ler comunista nada não. disso, para nenhum dos lados, tudo bem também, você tem todo o direito. O ponto Sim. não tente polarizar tudo, não tente criar. Não tô nem falando terceira via aqui quando eu uso essa palavra, pô, não vem querer mudar o discurso. Não, o ponto não tente querer encaixar tudo dentro de quadradinhos, de visões reducionistas do mundo. O mundo não é assim. Então, quando eu falo que não existe representação de conservadorismo, não é no sentido de que tem que sair uma série exaltando o conservadorismo. Não, tem que sair uma série exaltando e tentando mostrar a realidade. Então, A realidade. Como quem o Senhor dos trabalha Anéis com fez. isso, quem trabalha com isso, eu acredito que quem trabalha com isso tem a obrigação moral de, sim, de conhecer. Então, por exemplo, se eu me proponho a fazer uma série sobre os conservadores, eu tenho a obrigação moral de conhecer os conservadores, entendeu? Eu tenho a obrigação de moral de transitar entre os mundos e conhecer os dois lados, e dialogar com todos e descobrir a verdade, não é esse a nossa... E é aquilo, né? Retratar da melhor forma a realidade da alma humana. Seja ela através de fantasia, como fez o Tolkien, que nem eu estava usando de exemplo, ou tentando mostrar o mais cru da realidade, como muitos dos escritores brasileiros, né? Eu não tenho muito gosto pelo Machado de Assis, mas é uma das coisas que mais exaltam no cara, entendeu? É a facilidade que ele tem de mostrar a baixeza do brasileiro. E isso não é esquerda, não é direita, nada. É a individualidade de cada um. Então, eu acho... Porque ele conhecia muito do brasileiro, né? Exato. Por isso ele soube retratar. E assim, você estava falando sobre o ponto, né, do conservadorismo, e a Fernanda falou, né, que muitas... A gente começou a falar sobre essa questão de conhecer mais, falou ali da obra do Olavo e tudo mais, né? E também eu coloquei o ponto que muitas vezes a gente nem sabe o que é, né? Porque além dessa treta toda no Brasil, né, existem vários estilos, né, que a gente pode dizer assim. Por exemplo, tem um conservadorismo que é liberal, né, meio que mascarado de conservadorismo, que a gente encontra muito ali tipo, até na Inglaterra. A gente pega aí os pais aí do conservadorismo, é mais liberal do que conservador mesmo, entendeu? Se você pega aí também nos Estados Unidos, é liberal também, né? Então confunde muito essa questão do conservadorismo com os liberais, né? Tipo, é meio que assim, de um lado é a esquerda, de um lado são os progressistas, de um lado são os globalistas, do outro lado são tipo os conservadores. Mas e aí, quais são os pontos, né, que a gente pode dizer assim que define, né, um conservador? Uma coisa assim, na minha opinião, né, abrindo também para você esse questionamento, porque até então, que é uma coisa que você precisa ler muito, estudar muito, você precisa se aprofundar muito sobre isso, não é uma coisa tão simples assim de responder. Mas tipo, mesmo na opinião de vocês assim, quais os pontos assim, mesmo que de forma breve, né? Mas para mim, por exemplo, um dos pontos principais é essa visão factual das coisas. Então, você enxerga as coisas da forma que elas são. Eu não tô falando no sentido pessimista e negativo da coisa, mas assim, o mundo é terrível e eu não vou esperar um paraíso nesse mundo, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, essa visão factual, onde eu enxergo as coisas da forma que elas são, e elas são tristes, ao mesmo tempo entra a questão também religiosa, porque eu enfrento tudo isso como um sacrifício, porque eu também enxergo que além desse mundo existe a eternidade. Então, meio que o conservadorismo também, na minha opinião, ele vai se misturando também com essa visão também mais religiosa. Pode ser que eu esteja errado, isso é uma opinião pessoal minha, mas principalmente esse olhar factual das coisas, mas ao mesmo tempo uma esperança do mundo que há de vir, né? Que não é esse aqui. Eu não vou, tipo, né? Eu não vou trazer o paraíso. O paraíso na Terra é uma utopia, né? Uma utopia e que a gente pode dizer uma utopia marxista, entendeu? Então, pelo menos é um primeiro ponto, assim, da forma que eu penso, né? Eu acho assim que a gente tem que primeiro quebrar na nossa cabeça essa ideia de definir o conservadorismo. Até porque o conservadorismo pode ter várias definições dependendo do período histórico e o local em que você está analisando. Então, existe um conservadorismo americano, um britânico, existe um conservadorismo ibérico, que é o conservadorismo brasileiro que surgiu ou não surgiu, tem gente que fala que nunca teve, ele bebeu muito disso, está bebendo muito disso ou não. Então, assim, querer definir sem pensar num tempo e num local, a gente já vai começar errado, que a gente já vai reduzir. A partir do momento que a gente tenta, mesmo assim, encontrar algumas coisas em comum entre todas
essas definições ao longo do tempo e dos locais, eu acho que a coisa mais, assim, que salta aos olhos, isso tudo, é a questão de legado. Então, o conservador, ele obrigatoriamente, pelo menos da forma como eu vejo desses diversos lugares que eu tive contato, assim, ele sempre acaba bebendo de um legado, que é entender esse legado e muitas vezes levar para frente esse legado. Não tem essa questão da ruptura e da revolução, onde eu vou negar todo o passado e construir uma nova sociedade. Não, ele sempre tem essa questão contínua, né, desse legado do passado. Eu acho que isso define muitas das coisas, mas é algo muito genérico que eu acabei de falar aqui. Então, isso não define de fato o que é o conservadorismo, mas é talvez algo que a gente vê presente em várias das definições. Né? Só um parênteses antes, né? O Lucas falou da questão de que muitas vezes os conservadores não sabem, entre a direita entre si, né? Não sabe o que é conservadorismo, e tem os liberais, mas isso acontece nos dois lados, né? Então, aqui a gente tem os conservadores, tem as diversas vertentes de conservadorismo, mas também na esquerda a gente tem, né? Os globalistas, os democratas. Leninista. Aí tem a esquerda radical, que é bem stalinista, mas tem também a que é mais da escola de Frankfurt, que é mais que segue mais o Gramsci, então tem várias vertentes aí mais também. Mais esquerda caviar. Então nos dois lados você tem várias divisões. O problema é isso, é que ninguém vê isso, fica polarizando, né? Tipo, e não é basicamente assim que funcionam as coisas. Mas, para mim, assim, a minha visão do conservadorismo é um movimento que ele é muito particular. Por quê? Porque em cada país o conservadorismo ele vai se mostrar de uma forma diferente. Diferente, por exemplo, de um marxismo. Porque o marxismo ele pretende ser internacional. O conservadorismo não. O conservadorismo ele trata daquilo que é o local. Então eu acredito muito num conservadorismo que ele se apoia nas tradições, onde a tradição é algo muito importante, e aí que entra a religião, porque nós somos, por exemplo, um país católico, então a nossa tradição é católica. Nós somos ocidentais, então a nossa tradição é católica, é grega e é romana. Então, que se apoia nas tradições, mas que ele não é estático, né? Então, vou falar assim, quem é conservador é retrógrado. Não, nós queremos mudança. Quem não quer mudança como que é o nome daquele povo? Que queria ditadura? Como que é o nome? Esqueci. Não lembro sei não. Reacionário? Isso, reacionário, que é a volta daquilo que já aconteceu. Obrigado, Bruno. O conservador não necessariamente, né? Nós nos apoiamos na tradição, mas nós acreditamos naquilo que aquilo está ruim precisa mudar. Então, os totalitarismos nós não queremos de volta. Nós precisamos mudar isso e ter na liberdade. E aí eu vejo que aqui no Brasil, eu vejo como seriam 3 pilares, né, para sustentar o conservadorismo, que é a religião, a fé, então a fé em Deus, os valores da família, a proteção da família e o amor à pátria, o amor à terra que nos gerou. Então eu vejo como os 3, aqui no Brasil, como seriam os 3 principais. Mas, por exemplo, o amor à pátria que nós brasileiros temos é muito diferente do amor à pátria que o inglês tem, que tem a monarquia, né? E também é muito diferente do amor à pátria que os americanos têm. Então aí você vê as diferentes nuances do próprio conservadorismo. Nesses pontos que você levantou, né, da pátria, da família e da religião, a gente já vê que o conservadorismo brasileiro, ele já não conversa com o inglês, principalmente na questão da religião. A questão da pátria já é bem diferente também, a forma como nós vemos a pátria e como os americanos veem. Porque eles nasceram numa república, nós nascemos numa monarquia. E aí, a questão da família também, a gente deve ter muita diferença com vários dos países europeus, porque a gente tem uma tradição ibérica e principalmente italiana, assim, a gente vê, esses povos eles vieram muito para cá. E aí você pega, por exemplo, a Europa do Leste ali, a forma de se relacionar das famílias é muito diferente da nossa. Então, aqui eu peguei 3 locais onde a gente já viu uma diferença muito grande nesses pilares. E a gente só tá falando do Ocidente, né? Isso, então, só do Ocidente. Se você virar pro Oriente, aí o negócio fica mais complicado ainda. Então, assim, o conservadorismo ele não se propõe como uma solução mundial, como o marxismo, como o próprio globalismo, né? Como o próprio liberalismo. O liberalismo se propõe como uma solução mundial com as multinacionais, enfim, livre comércio, etc. Não, o conservadorismo ele é feito para reformas locais. E quanto menor, melhor. Então, uma cidade conservadora, ela
tende a funcionar muito melhor você aplicar essas mudanças conservadoras numa cidade do que, por exemplo, num estado, do que, por exemplo, num país, quem dirá no mundo. Porque quanto menor é a rede de pessoas, melhor isso funciona. Por quê? Porque ele se baseia em Deus e na família, formando pequenas comunidades como grandes famílias, né? Então, quanto maior isso, quanto mais você expande, mais confuso fica. Mais chance de dar errado. Deixa eu só, rapidinho, só um comentário, Lucas, antes de você falar, só para complementar o que a Fran está falando. Sobre essa questão, e é por isso que todo movimento de um governo internacional ou mundial, ele sempre tem que vir pela revolução. Porque cada local tem a sua cultura, tem a sua forma de pensar e tem a sua tradição. Então, se você quiser abarcar isso tudo dentro de uma única nação, você não consegue. Você precisa romper com tudo isso e criar uma sociedade unitária do zero, né? Então, por isso que todos esses movimentos mais mundiais, de governos mais mundiais, acabam sendo revolucionários, acabam rompendo muito com o conservadorismo, né? Exatamente por isso. Sim, e aqui no Brasil, acho que uma característica muito forte, né, talvez seja... talvez é uma característica também que une também, né, os outros lugares, mas que é geralmente essa defesa, né, das tradições, né, das tradições culturais mesmo, cada país tem a sua, né, também, essa questão da filosofia grega também, eu acho que está muito pautada, muito presente também, o cristianismo, o catolicismo, né, como a gente já falou também, e a questão também dos valores mesmo, né, que de certa forma acaba se unindo um pouco aí também com a questão mais religiosa também. E também tem alguns autores aqui que eu estava vendo, brasileiros, né, talvez para quem aí queira ler um pouco mais sobre, que é o João Camilo de Oliveira Torres, Mário Ferreira dos Santos, são todos aqueles indicados pelo próprio Olavo de Carvalho, né? Então, Olavo de Carvalho, Otto Maria Carpo, Gustavo Corsão, Miguel Reale, Plínio Corrêa de Oliveira, Gilberto Freire, José Bonifácio e Oliveira Lima. Então, são alguns autores ali brasileiros. É claro que tem alguns ali que acabam se confundindo um pouco ali mais com um sentido mais liberal, mas digamos que são esses aí os nossos... os autores talvez os mais influentes aqui no Brasil, né, nesse sentido. Um autor que vai ajudar muito, ele não é brasileiro, mas ele apesar de ser inglês, ele explica muito bem aquilo que é a nossa visão conservadora por ser católica, é o Chesterton, né? Chesterton explica muito bem, o próprio Tolkien. Mas trazendo um pouco pro seriado, né? O que a gente vê, por exemplo, que é o grande problema, né, do seriado hoje, é exatamente isso. É que a Fazenda, ela se propõe a ser um pequeno reduto, né, conservador. Mas, ao mesmo tempo, você tem a disputa com os índios e você tem que estão há muitos anos em conflito, os dois pela terra. Quando que eles param esse conflito? Quando vem alguém de fora, quando vem o progressista, assim, último de fora para construir campos de golfe, clubes e aeroportos, e aí eles falam assim, não, peraí, eles estão querendo... A gente tá brigando, mas a gente tá brigando dentro de uma ordem, né? Digamos assim. Então, eles estão querendo quebrar a nossa ordem, porque por mais que eles... seria um tipo de disputa de duas famílias, digamos assim, né? São duas tribos, né? Dois tipos, mas duas famílias, mas que se respeitam mutuamente, que tem uma história, tanto que um caso com o outro, enfim. E tem os limites que eles vão e limites que eles não ultrapassam. E aí, quando chega esse cara de fora, eles falam, não, esse cara ele tá totalmente fora da nossa ordem do jogo. Então, vamos nos unir para tirar esse cara daqui, porque aí depois a gente continua, depois a gente se resolve. Encontramos alguém que é maior que a gente. Então, por exemplo, e aí, fazendo um paralelo com a vida real, os conservadores de vertente mais católica, os conservadores de vertente mais protestantes, os mais liberais, a gente tem que se unir, nesse caso, contra os globalistas, porque não dá, entendeu? Porque aí, contra essa cultura do cancelamento e da lacração, enfim. Que entre eles, ali entre os índios, né, e os Dutton, ainda é uma briga de tradição, né? Agora, quando vem um de fora, já é o progressista, aí já é outra coisa. E tem respeito, tem um limite que eles não ultrapassam. É assim, eu falo que é um limite muito baixo. Eles tinham que ter um limite um pouquinho mais alto, mas tudo bem, né? Aí eu não vou me meter. Agora, quando vem o cara de fora, ele quer subverter todos os valores, entendeu? Ele quer virar tudo de ponta cabeça. Porque a única coisa que aqueles caras ainda respeitavam é a terra. Os que vieram não respeitam a terra. A primeira coisa que eles não respeitam é a terra. E aí não dá, né?
Não, eu queria complementar um pouco daquilo que o Lucas falou, dessa questão da tradição ocidental, né, da filosofia grega, da cultura cristã. Isso, cara, isso é um exemplo muito, muito bom de como um conservador, ele não necessariamente só quer manter o que é antigo, só quer manter o que é velho. Pô, pro Brasil, o que era melhor? A cultura indígena ou a cultura nova, né, com língua, com escrita, com Ó o filosofia, cancelamento vindo aí. hã? O cancelamento vindo aí. Não, Então, depois a mas gente falou isso tudo, né? com a ética bem definida, com a moral bem definida. Com a Então, música clássica. nós entendemos, isso aqui eu estou falando nós conservadores, do Bacon, né? Então, não sei se todos os conservadores concordam com a gente, mas imagino que a grande maioria sim, que existe, né, uma lei natural que rege a humanidade, que nós descobrimos muito dela foi nos revelado. Então, cara, se a civilização não chegou nisso ainda, a gente tem que apresentar. Ele não tem que ficar preso em algo abaixo da capacidade máxima humana. Então a gente vai conservar tudo aquilo que está de acordo com a máxima do ser humano, né, da intelectualidade, do desenvolvimento, né, do ser enquanto ser, e progredir dentro dessa esfera, nada abaixo disso. Então, conservar tudo isso que foi desenvolvido, que não foi fácil chegar nesse nível de conhecimento, nesse nível de espírito, nesse nível de busca, né, pelo melhor do homem. Né? Então, é isso que tem que ser conservado. E é interessante isso que você falou, Bruno, porque as tradições conservadoras, elas não vêm de lugar nenhum. Não é, ai, criei aqui uma série de regras que é isso, é o conservadorismo. Não, elas vêm dessa lei natural. Então, todas elas têm um embasamento na história da humanidade. A humanidade sempre prezou pela família, sempre prezou pela propriedade e sempre buscou o transcendente, sempre. Não é uma ideologia, né? Toda a história da humanidade você vê isso. E você quer exemplo mais bonito disso do que, por exemplo, os jesuítas aqui no Brasil? Eles trouxeram a civilização europeia para os índios, mas eles também conservaram aquilo de bom que os indígenas tinham. Então, a gramática de Tupi foi São José de Anchieta que fez. Então, preservando a língua, preservando os costumes, mas tirando, por exemplo, o assassinato infantil que tinha. Canibalismo. O canibalismo, tirando aquelas guerras tribais que eles tinham, apresentando eles uma fé mais consistente, uma fé que não precisava de sacrifícios, né, como eram feitos. Fora o aprendizado também, né? Existiu uma troca, as pessoas acham que não, mas pô, os índios conheciam a terra, conheciam as plantas, conheciam do que era o solo brasileiro muito melhor, e eles passaram, eles trocaram ideias, eles se ajudaram, né? E os jesuítas aprenderam, então, isso é o conservadorismo, é trazer as tradições, preservar aquilo que precisa ser preservado e modificar o que precisa ser modificado. Então, os índios tinham várias coisas interessantes que deveriam ser preservadas na sua língua, no seu costume, etc. Mas tinha outras que precisavam ser modificadas. Só uma observação falando de índio, né? E os índios dessa série são raiz, né? Porque eles não lutam com abaixo-assinado ou com sociólogo. Não, os caras vai é arma mesmo, é tiro, é porrada. E os ritual de passar fome, passar calor. Eu falei, meu Deus, eu não dava conta de ser índio nem a pau. Os caras são raiz. Os caras é raiz. Série, mas eu não dava conta de ser índio. Eu tava vendo aquele episódio que o menino tava lá na suadeira, sabe, esse último? Pra encontrar fumando o lobo. Tal. Pra encontrar o lobo, o espírito do lobo. Meu, o espírito do lobo. Desespero. Eu não tava conseguindo assistir, eu ficava agoniada. Eu falava, velho, que sofrimento. Eu já ia estar morrendo de medo. Nossa, não, Deus me livre, voltar a civilização. Então, né? E falando disso agora, a gente entrou num ponto aí que pra mim talvez acho que o personagem principal da série é a Fazenda, né? Não isso é o personagem principal, né? A gente não sabe, das duas, inclusive, né? Mas a série ela fala, né, de uma passagem de tradição, né? A gente não falou tanto sobre a questão, a gente falou, né, que é uma família muito problemática e tal, mas a gente não falou muito do relacionamento deles. E tipo, a série já começa já com o Dutton perdendo já o herdeiro dele, né? E agora? Ele que ia tomar conta aqui, né? Já tava tudo certo para ele cuidar depois que eu fui embora. E agora, aí meio que tudo se perde, tudo, enfim, a série começa desse jeito, né? Mas ao mesmo tempo ela vai mostrando também um personagem ali que se destaca, né, no meio desse, que é justamente esse aí que você tava falando, né? Que é o Corey, né? Que é o marido lá da indiazinha. É assim que fala o nome dele?
É o Quem? Dutton lá, é o loirinho, É é o o Casey. loirinho. Não era Casey, pra mim era É. Casey também. É Quem é Casey? Corey? Sei que é o Corey Luke pra mim, Grimes. É o Luke Corey Grimes lá que pra faz. mim é a É. menina do Titãs. Ah, pode ser. Enfim, Casey. É isso. Então, mas ele é o cara que se destaca, né? Porque ele praticamente ele é uma. é, ele meio que sacrifica, né? Algumas coisas ali pela família dele, né? Porque ele tem a família dele, né? Tem a esposa dele, tem o filho dele e tudo mais. Ele meio que assume, né? A linha de frente de diversos momentos lá quando precisa, até mesmo como uma espécie ali de xerife, né? O cara que faz parte ali da guarda ali da reserva e tudo mais, né? Então, ele é um cara, tipo, eu não sei até onde que essa série vai, né? Mas a série mostra ali um momento ali onde ele não trai a esposa dele, né? Ele se mantém fiel à esposa dele e ele fala, olha, não quero, tipo, num determinado momento tem uma menina lá que quer alguma coisa com ele e fala, não, eu sou casado, entendeu? Sai pra lá, Satanás. É tipo, Pô, o então cara, eu na primeira temporada, ele matou uma pessoa por episódio. Teve episódio que ele matou 2. Mas eu vou Não é defender que ele é ele. muito certo, não. Não, então, mas ele é o melhor, porque eu Não, já ele é o tava, melhor. eu já pensei Disparado. várias vezes sobre isso. Essa série me deixou em crise. Teve um dia que eu fiquei andando de lado pro outro na sala pensando, falei, mano, como é possível? Não tem ninguém do bem nesse lugar, entendeu? É sofrido. Mas o que acontece? O Casey, ele faz muita cagada, ele faz muita coisa errada. Muita, mas muita coisa errada. Tem hora que ele até, você vê que ele tem quase uma psicopatia ali. Você vê que é por causa do trauma da guerra, enfim. Mas ele é o único que o tempo todo ele está tentando fazer o que é certo. Ele faz as coisas erradas, mas ele está tentando fazer o que é certo. Os outros, eles não fazem questão nenhuma de fazer o que é certo. os outros de escolher o cagaram que pra tudo, é isso. Eles já desistiram e eles vão atrás do que eles querem e ponto. Não, ele ainda está buscando o certo. E por isso que eu acho que ele é a grande esperança da série. Ainda mais Uhum. porque ele transita entre os dois mundos, né? Ele é filho do fazendeiro, ele é o herdeiro do fazendeiro, ele é o melhor cowboy que tem, porque falam o tempo todo que ele é excelente cowboy, sei lá. E ele é casado com uma índia, ele tem um filho índio, ele morou. Filho índio. Filho índio, eu não sei. Filho é os Ué, você é dois. filho. Não sei. É Não, mestiço. é porque eu não sei se Nem ela, considera. né? Nem ela é índia Não, eu não mesmo, sei. né? Mas a criança nasceu na reserva, né? Enfim, não Sim, importa entendi. Depois a gente também vai a DNA. divagação. Não importa a divagação aleatória aqui. Pronto, agora travou. Ó, gente, pra quem não sabe, a Fernanda ela trava e fica rindo assim às vezes. Aí eu posso rir, mas eu não posso chorar. Não, mas ele transita, voltando aqui. Depois você corta isso, tá louco? Ele. Olha, chorando. Ele transita entre os dois mundos. Então ele mora na reserva, mas ele também mora. Ele conhece a realidade dos dois lados, né? Então eu acho que ele pode ser uma grande solução. E ele também é novo, então ele consegue dialogar um pouquinho melhor com esse pessoal que vem de fora, que é progressista. Ele serviu no exército, ele tem todo um. Ele tem todas as características para ser um bom herói. Não tá. Ele falha mais do que consegue, mas eu acho que ele é a esperança do seriado. Ou ele ou o filho dele, né? Pode ser que no final passe o tempo, ele morra e o filho dele seja essa, de fato, essa esperança que vai congregar todos os lados e, enfim. É a promessa, né? Como que é? É a profecia. É o professor do Parecendo escolhido. profecia do escolhido, Não, né? Que mas é porque vai unir todo mundo. a série meio que ela, tipo, tenta te jogar isso, né? Porque senão você entra em depressão só. Esse negócio é fadado ao fracasso. Vai E tem todo um mundo se ponto. matar. E um ponto importante, né? Na verdade, assim, ele retrata muito bem o cowboy, né? Então, como é uma série americana, né? Você trazer o arquétipo do cowboy, né? O Bruno falou lá no começo, né? Que meio que remonta, né? O arquétipo do cavaleiro e tudo mais. Mas o cowboy, digamos que é o herói americano, né? Assim, pelo menos de uma parte lá, não sou americano, não posso falar por eles, mas pelo menos uma parte ali isso é uma coisa que faz parte da tradição, né? E ele é Também, né? militar da Marinha. Ele não Ele é vai nunca ser um militar. vilão. Não, Nunca. exato. Nunca vão botar ele. A não Então ser você. que seja uma série muito progressista. Nunca vai Aham. botar um militar Então de você vilão. pega, o cara é cowboy, ele é um marine, entendeu? Então, ele é o herói americano, tipo, é o arquétipo do herói americano, né? E a série, ela remonta esse New Western que eu falei, né? Eu acho que nos bastidores, porque é um estilo ali que remonta mesmo esse lado, assim, americano,
dos cowboys, um lado não necessariamente só de cowboy, mas que tem esse estilo mais de cowboy. A gente pode pegar lá um The Mandalorian da vida, é esse estilo. A gente pode pegar até o Logan. O Logan, ele entra no estilo New Western. Tanto que são produções que fazem sucesso do caramba, né? Por que será? Porque traz a tradição e acaba trazendo alguns pontos que são alinhados ao pensamento da grande maioria, querendo ou não. Né? A gente não vai querer assistir um negócio pra ficar vendo lacração, pra gente ficar vendo, enfim, né? Não vou ficar falando aqui, porque senão a gente já não alcança muita gente, né? Ficar falando os nomes aqui, enfim, né? Todos os adjetivos aí não vai dar muito certo, né? Mas ele remonta, né, esse herói e por isso que faz tanto sucesso. E é até interessante pensar, né? Quais são os nossos heróis, né? O que tipo... A gente pensa aqui pro Brasil, por exemplo. Quais são os nossos heróis? Qual é o arquétipo do herói no Brasil, né? Lampião. Tipo... Então, eu acho que trazer isso, né? Trazer o herói, né? Isso traz um grande sucesso também pra série. As pessoas, elas enxergam esse arquétipo, né? E as pessoas querem mais disso, né? Querem mais desse tipo de personagem mesmo, né? E a série fala dos cowboys, né? Vai falar da tradição. Nossa, manda o cara lá pro Texas, lá uma hora. O cara vai conviver com os caras, assim, que certeza que é tudo famoso. A gente não conhece, não tem a mínima ideia quem é. Mas aqueles caras lá devem ser tudo famoso, assim. E, tipo, mostra, e a câmera mostra bem o rosto. Você fala, não, esse cara não é qualquer um, não é possível. Que eles iam dar esse tempo todo, né? Então é uma série que ela traz muito isso, né? Isso também é bem interessante. Eu acho que eu comecei falando sobre o que chama a atenção dessa série, e pra mim, eu acho que conforme a conversa foi desenrolando, o que chama a atenção dessa série é que ela não tem mimimi. É isso, entendeu? Ela não tem frescura. Ela não são modelos que você tem que seguir, mas pelo menos não é cheio de frescura, não é cheio de mimimi, entendeu? As coisas que devem ser faladas são faladas, tem coisa ali que talvez não precisaria, né? Mas em nenhum momento eles ficam de frescura, né? Eu acho que isso faz muita diferença nas produções, porque hoje a gente só vê coisa que é cheia de frescura, cheia de mimimi, não pode tocar nesse assunto, não pode falar disso, não pode falar daquilo, tem que falar disso, tem que pagar esse pedágio, senão você não consegue produzir algo sobre esse assunto, enfim. E é interessante quando quebra, né, um pouco essa barreira, assim, né, que foi colocada também por Hollywood, né, principalmente. E a série, uma coisa que eu gosto muito é que ela não fica problematizando coisas aleatórias. Ela problematiza o que tem que ser problematizado e é isso. E é problema deles, tá ligado? Entendeu? Ela não é tipo igual, por exemplo, uma série que a gente gosta muito, um Ted Lasso da vida, que pega lá um menino que problematiza um negócio lá do Haiti, né? Se não me engano, não sei o que era lá. Sim. Então, tipo, mano, entendeu? Um monte de problema, aí seu time não ganha bosta nenhuma, você tá querendo, né? Ele problematiza demais, e é engraçado porque eles problematizam demais, né? Ted Lasso é o oposto. Muito bem, então, estamos concluindo esse podcast com a clássica música do Dólar Furado, né? Um filme western raiz aí, que faz de muito sucesso, principalmente no meio aí dos nossos pais, né? Pelo menos meu pai. Mas é isso, então. A gente falou dessa série. Vamos, então, encerrar com as nossas notas. Fernanda, dê-nos a honra, então, da primeira nota sobre Yellowstone. Acho que merece um bacon. Eu gosto muito dessa série. Nossa, cadê? Cadê? Aqui, achei. Bacon. Computado, exato. Exatamente. Bruno, qual a sua nota? Eu não gosto de concordar com a Fernanda, mas eu vou dar bacon também. Maravilha, maravilha. E hoje também estamos aí de comum acordo, também fecha aí com uma nota bacon. Bacon sempre é muito bom, né? Sempre é maravilhoso, né? Então a gente super indica, né? Sim, e a série é muito boa, né? Ela não é perfeita, ela tem essas caricaturas que a gente falou, não tem um grande herói pra gente se apegar. Eu acho que isso não faz dela melhor, assim, mas de fato ela é muito boa. Maravilha, então, mais uma vez, siga-nos nas nossas redes sociais, o link está aí na descrição desse episódio, nos ajude também com a nossa campanha do Apoia-se. Como eu falei lá no começo, compartilhe esse episódio, né, para que mais pessoas possam ouvir o Bacon Podcast. E é isso. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.